Salmo de número 123, a gente continua a nossa série chamada Peregrinos, nos Salmos de Romagem. Vamos ver o texto bíblico que ele diz para nós. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria. Dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós nos achegamos diante da palavra do Senhor com reverência ao Senhor. E queremos te pedir que a mesma misericórdia que o salmista orou mais de 2000 anos, que essa mesma misericórdia seja estendida a nós nesse momento. Nós estamos atrás de sermos uma geração de gente que te adora em espírito e em verdade. Sem a iluminação do Senhor, nós não conseguimos discernir. Sem o poder do Senhor ministrado a nós, nossos corações são tão duros, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Ilumina o teu povo para que diante da sua palavra, ouça a tua voz. Seja cheio do Espírito, confrontado e consolado, e saia daqui com o amor do Senhor nos lábios, de louvor e adoração. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos queridos, eu estou conversando com vocês sobre os cânticos de romagem, os cânticos de romaria, os cânticos de peregrinação. São 15 salmos escritos ao longo da história de Israel. Semana passada, conversamos sobre um salmo de Davi. E conversamos sobre outros salmos, sobre outros 2 salmos, que simplesmente não sabemos os autores. Mas o que são os cânticos de romagem, como eu tenho conversado com vocês? Durante 3 festas no ano, Israel era não pedido, mas Israel era convocado a ir até o templo para poder adorar. Eles faziam uma peregrinação ao longo das estradas do país e eles iam numa grande romaria até o templo. E lá no templo eles iam encontrar a glória de Deus. Então esses 15 salmos são esses salmos. Salmos que cantavam a espiritualidade do povo, que falavam das suas vivências. Mas o que é que tem que estar na nossa mente aqui? Hoje nós não precisamos mais ir para Jerusalém. Não há um lugar físico em que a gente precise fazer qualquer romaria. Elas não são mais necessárias. Não há um lugar santo. O que há é um povo santo. Esse povo santo é reunido em volta do nome de Cristo. E esse povo peregrina, mas não 3 vezes por ano. Segundo o apóstolo Pedro, a nossa vida é uma peregrinação. Nós vivemos para encontrar o Senhor. Ao final da nossa jornada, não está aquela Jerusalém física. Ao final da nossa jornada, está o Senhor Jesus e a Jerusalém celestial nos esperando. A vida de um crente, a vida de um cristão, é uma grande peregrinação. E lembrem-se disso que estamos conversando. A chave da vida cristã não é a espiritualidade de um turista. E o que eu tenho chamado, segundo Eugene Peterson, de espiritualidade de um turista. Um turista chega num lugar
para olhar, ter uma experiência de alegria e felicidade, visita aquele lugar e vai embora. Se nós desenvolvermos uma espiritualidade de turista, a gente vai ao encontro do Senhor só para que Ele resolva algum tipo de problema nosso. Ou só para que a gente tenha algum tipo de emocionalismo satisfeito quando a gente vai encontrar com o Senhor. Não dá para ser turista da fé. Peregrinos participam de uma longa jornada em obediência. Nós nos encontramos com o Senhor não porque Ele resolve problema, não porque Ele tem alguma coisa para dar para a gente. A gente se encontra com o Senhor por conta de palavras como do nosso irmão apóstolo Pedro. Para onde mais poderíamos ir? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós nos encontramos com o Senhor porque Cristo é a única esperança que nós temos na vida e na morte. Essa semana vivi uma experiência muito interessante que mexeu muito no meu coração. Eu estou cuidando da Madalena e a Aline está ouvindo louvor e lavando roupa. É incrível, né? Como é que essas coisas acontecem? Vocês já lavaram roupa ouvindo louvor? Já? Tem umas irmãs aqui que você fala, eu só faço isso. Mas olha aí, catarse espiritual. Chego eu com Madalena, aí a Aline está cantando alguma coisa que eu não sei o que é, devia ser com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Porque na hora que a gente lava a roupa é só Deus vai na frente abrindo o caminho, né, mãe? Lavando roupa é sempre isso. Aí eu chego com Madalena, ela para mim, e teve talvez a maior declaração teológica em quase 18 anos de casado. Eu não falei nada, ela só olhou para mim e falou assim, amor, a gente só tem o Senhor, né? Eu falei, isso tudo você aprendeu lavando roupa, minha filha? Rapaz, o Espírito Santo é incrível, né? E a reflexão dela, eu já ia pregar isso, é exatamente isso. Só temos o Senhor, gente. Não temos mais nada. Saúde vai embora, dinheiro vai embora, prazer vai embora, diversão vai embora. A única coisa que sobra para nós, Jesus Cristo, e nada mais. E a certeza da ressurreição dos mortos e a nossa vida com Ele. Por isso, cristãos não têm uma espiritualidade de turistas. Nós vivemos uma longa jornada em obediência, para que no final da nossa jornada, quando lá no final encontrarmos com Jesus, a gente possa fazer a declaração do apóstolo Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará a mim e a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, nós somos peregrinos, não se esqueçam disso. Hoje, o que a experiência dos nossos irmãos do passado vai dizer para nós, é que nós estamos vigiando e aguardando. Somos peregrinos que são vigilantes e que aguardam. Na nossa vida diária, nós vigiamos e aguardamos. Que texto é esse que está dado para nós do Salmo 123? Nós não temos um autor, mas o que tanto os judeus quanto a igreja cristã trabalham, é que esse texto é um texto, pelo hebraico que traz, pela história que é contada, é um texto pós-exílio de Israel. Então preste atenção. O que é o exílio de Israel? Quando o povo de Deus quebra a aliança e quebra o pacto com o Senhor, os reis não obedecem o Senhor. Os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são levantados para dizer, se arrependam, voltem para o Senhor. Eles não voltam.
A tal ponto que Deus diz: chega, eu não aguento mais vocês. Vocês que eram o meu povo se tornaram piores do que as nações em volta. Chega. Então, o que é que ele faz? O Senhor manda com que a Babilônia conquiste o seu povo. E por lá, eles vão ficar 70 anos exilados. Jerusalém é completamente destruída. Quando termina esse período de 70 anos, Deus vai levantar algumas pessoas para trazer o seu povo de volta. Porque se a Bíblia é a mesma que mostra que a realidade é dura e difícil, e vivemos períodos de dificuldade, vivemos momentos de exílio e escravidão na vida, também vivemos momentos de libertação. Deus levanta o Zorobabel, que vai ser aquele que vai trazer o povo de volta em levas de refugiados. Deus levanta Esther, que é uma rainha que vai abençoar o povo. Deus levanta o Neemias, que é aquele que depois que os refugiados voltaram, vai fazer com que os muros da cidade de Jerusalém sejam reconstruídos. É nesse contexto que o Salmo 123 é escrito. Ou seja, num contexto em que eles estão retornando para reconstruir Jerusalém. Mas, pastor, qual é o desafio? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, para você entender o que o Salmo 123 quer dizer para nós. Um livro lá no Antigo Testamento aqui, depois de Esdras tem Neemias. É um livro histórico. Neemias capítulo 2. Eles são chamados a restaurar a cidade. Eles são chamados a reconstruir o muro. Eles vão reconstruir o templo. Vão reconstruir a adoração. Eles vão fazer isso tudo. Já são 70 anos escravizados. A zombaria tomou conta deles, porque eles são uma vergonha para os povos. Agora eles voltam. E na hora de reconstruir os muros, olha o verso 19 e 20. Eles voltaram e vão reconstruir a cidade. Olha como eles são tratados. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, o que eles fizeram? Zombaram de nós. Quando a gente falou assim, vamos reconstruir o lugar em que Deus é adorado. Vamos reconstruir o templo. Vamos restaurar a adoração. Vamos resgatar o culto. Vamos resgatar a presença de Deus. O que os inimigos fizeram? Zombaram. Esse é o contexto do Salmo 123. Mas eles não só zombaram, desprezaram-nos. E eles perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte e direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O que é isso, gente? Olha para cá, para eu contextualizar vocês. Eles querem restaurar a presença de Deus. Eles querem restaurar o culto. Eles querem restaurar a adoração. Depois de 70 anos humilhados, o que os adversários fazem? Ah, vocês vão restaurar nada, rapaz. Vocês vão fazer nada. Isso vai dar em nada. É nesse contexto que o Salmo 123 é escrito. Agora vamos olhar o texto de novo? Olha o Salmo 123. Explicando a ocasião, olha você entendendo ele muito melhor. Olha o verso 1. A ti levanto o quê? Os meus olhos.
Os adversários estão em volta deles, dizendo: ih, vocês vão fazer nada, não vai dar nada, vocês não vão restaurar nada. Eles esquecem quem está em volta, e ele diz: eu levanto os meus olhos para o Senhor. A expressão hebraica aqui para levantar os meus olhos, já foram... O convento da Penha tem isso, e naquele farol ali, o farol de Vila Velha, tem aqueles negocinho que você olha lá longe. Como é que é o nome daquelas lunetinhas? Hã? É binóculo, binóculo, é esse o nome. E rapaz, eu fiquei a noite toda tentando lembrar o nome disso, revisando o sermão, e eu estava assim, cara, como é que é o nome daquilo? Eu tinha que ter, mas eu não ia saber pesquisar isso no Google. Eu ia botar no Google como? Negócio que a gente olha e vê longe. Não ia dar certo. Não, ia dar certo? Não, mas eu prefiro pesquisar com vocês, é melhor. A expressão aqui é essa. Olhar é como se você usasse um binóculo. E aí quando você coloca um binóculo, você consegue enxergar lá longe, não é isso? A ideia é essa. Quando o salmista diz, levanta os meus olhos, eu estou olhando e tentando enxergar aonde você está. Eu estou tentando te ver. Posso não conseguir. Sei que você está aí e eu quero te encontrar, eu quero te ver. É isso que essa expressão quer dizer. Senhor, em algum lugar dos céus, mesmo que seja longe, eu fixo os meus olhos para tentar te encontrar. É isso que essa expressão quer dizer. E aí, ele vai falar algo que está no caráter de Deus. Ele diz, meus olhos estão fixos lá, onde você está, mas quem é você? Você não é qualquer pessoa. Você é aquele que ocupa o trono nos céus. Não é Sambalate nem Tobias, muito menos o rei da Pérsia ou da Babilônia que vão dizer o que acontece com a gente. Quem vai dizer o que acontece com a gente é aquele que tem o seu trono no centro de toda a criação. Isso é uma declaração de fé. Independente do que está acontecendo, eu estou com os meus olhos fixos lá longe e eu consigo te enxergar. Porque quem é você? Você é aquele que todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Verso 2. Como ele olha para o Senhor? Como ele olha para o Senhor? Todas as sociedades antes da Revolução Industrial, em 1850, sempre foram escravagistas. Todas. Por isso ele usa essa expressão. Assim como o servo e a serva, ele vai usar. Essa é a expressão. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentas à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Percebe como é que Ele se coloca como um servo de Deus? Ele se coloca naquela cultura, como um escravo de Deus. Assim como um servo, ele olha para o seu Senhor, esperando misericórdia, e ele olhe para a sua senhora, esperando misericórdia. A gente olha para o Senhor, esperando que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso aqui é um texto poético, e por ser um texto poético, a repetição das palavras significa muito. Olha o verso 3 agora. Ele termina o verso 2 com a palavra misericórdia. E como é uma poesia, ele vai repetir na poesia a mesma palavra. E ele diz, misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Nós estamos olhando para o Senhor esperando a sua misericórdia. Agora ele fala, Senhor, misericórdia, tem misericórdia. Nos 2 versos ele usa a expressão misericórdia 3 vezes, porque ele está confiando
E essa é a expressão misericórdia aqui. Ele está confiando que Deus, aquele que ele olhou lá para o fundo, acima dos céus e viu o trono dele, ele está confiando, e isso é a expressão misericórdia aqui, que esse Deus vai olhar para a situação deles e ele vai colocar o coração dele na miséria deles. Olha que coisa. Ele está olhando para esse Deus e não está esperando castigo. Ele está olhando para esse Senhor, não está esperando retribuição, se ele fez ou não fez alguma coisa boa. Ele está olhando para esse Senhor e ele está dizendo assim: o Senhor vai olhar para nós e o Senhor vai colocar o coração do Senhor na nossa miséria. E o Senhor vai ver o que é que nós estamos vivendo. E o Senhor vai se compadecer de nós. Essa é a expressão dele. Apesar de o Senhor dominar todas as coisas, e nós sermos só meros servos, o Senhor não vai olhar para a gente de qualquer jeito. O Senhor vai olhar para nós, ver o que estamos vivendo e se compadecer de nós. Essa é a oração dele. É isso que esse salmo está dizendo. Independente dos inimigos da gente. E aí ele faz uma coisa da realidade. Ele faz uma declaração sobre a realidade dele. Senhor, a gente está cansado. A gente está cansado. Senhor, a gente está cansado de tanto desprezo. É difícil demais ouvir a zombaria das pessoas. É muito difícil olhar para o lado, estar reconstruindo o muro e ter alguém olhando para a gente e falando: ih, vai dar nada não. Ih, vai conseguir não. Ih, não vai dar não. Senhor, a gente está cansado. Não dá mais. É desprezo demais em volta da gente. Ou o Senhor tem misericórdia, ou a gente não consegue mais porque a gente está cansado. A expressão cansaço aqui é essa. A gente não consegue mais caminhar, não vai. E aí ele termina dizendo: estamos cansados de tanta zombaria, Senhor. Dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Ele termina o salmo sem uma resolução. Ele termina o salmo dizendo: Senhor, nós estamos cansados. Para nós não dá mais. É desumano viver uma situação dessa. Impossível. Ou o Senhor tem misericórdia, ou nós não conseguimos mais caminhar. O que eu acho bonito, mais uma vez, do texto bíblico, e eu estou aqui, e isso é um método reformado de exposição bíblica, é olhar para a carinha de vocês. E quando a gente começa a falar da Bíblia como ela é, automaticamente o Espírito Santo começa a aplicar no coração de vocês, né? É isso, por isso que os reformados diziam que a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque vocês já começam, o Espírito Santo já começa, quando a Bíblia é explicada dentro do contexto, vocês já começam a aplicar isso no coração de vocês. Isso é lindo demais de ver. Porque isso se enquadra, um texto de 2.500 anos, isso se enquadra na vida da gente ainda hoje. Porque eu estou pregando para uma geração cansada, talvez não de zombaria, mas uma geração cansada. Todos nós, na nossa peregrinação, vivemos assim, cansados. Talvez de zombaria, ou talvez por conta de tudo que está acontecendo em volta da gente. Mas qual é o convite do Evangelho para nós hoje? Qual é o convite da palavra de Deus para nós? Eu trouxe 4 lições nesse texto para fortalecer o nosso coração enquanto a gente vai vigiando e aguardando. Por que vigiando e aguardando? Percebem que os olhos desse salmista estão aonde? Ele não tira, é um olho no Senhor e o outro na vida. É um olho no Senhor e na realidade. É um olho no peixe e um outro olho no gato. É isso. Por isso ele vigia. Ele só tem uma esperança: que o Senhor tenha misericórdia. Essa é a esperança dele. Enquanto ele vigia, olhando para o Senhor, ele só tem uma opção: aguarda. Durante a peregrinação, ele olha para o Senhor e vigia. Senhor,
age. Senhor, até quando? Senhor, tem misericórdia. Enquanto isso, ele não tem outra opção, a não ser aguardar. Ele só pode aguardar. E é isso que acho que a gente aqui precisa pensar, que enquanto vigiamos, enquanto aguardamos. Deixa eu trazer 4 lições para vocês. A primeira é, por favor, a gente precisa olhar para o Senhor de baixo para cima. Olhar para o Senhor de baixo para cima. O que significa isso? Olha como ele diz. Eu levanto para você os meus olhos. Mas quem é o Senhor? O Senhor é aquele o qual os nossos olhos veem, mas existe uma coisa maior. O Senhor é Senhor de toda a criação. Gente, o que é olhar o Senhor de baixo para cima? Primeiro, vocês estão diante da geração mais desconstrutora da face da terra. Ninguém desconstruiu mais coisas do que a nossa geração. Nós desconstruímos tudo. A gente chegou ao ponto de desconstruir gênero, sexo e sexualidade. A gente desconstruiu tudo. A gente desconstruiu até o que é pessoalidade. Nós desconstruímos tudo. A geração do século 21 é a geração da desconstrução. O Bauman chamava a gente de geração líquida, porque a gente desconstruiu o que é pai, o que é mãe, o que é família. A gente desconstruiu tudo. A gente desconstruiu o que é igreja, o que é culto. A gente desconstruiu ícones, referências. O século 21 desconstruiu absolutamente tudo. Não há referência de nada. Nós não temos mais referência de certo e errado. A moral foi desconstruída. E o que foi colocado no centro da gente? Desejo, realização, sentimento, tudo. Tudo foi desconstruído para que haja um único Senhor no século 21. O eu do prazer, o eu da sensação, o eu da emoção. É uma hiperindividualização absurda no nosso tempo. Só que qual é o problema e o que está acontecendo? As pessoas são hiperindividualizadas. É a minha vontade que tem que ser feita o tempo todo. Só que bota essas pessoas dentro de uma empresa para trabalhar. Ninguém quer respeitar horário. Todo mundo quer trabalhar 4 horas por dia e ganhar 25 mil. Ninguém quer respeitar chefe. Todo mundo quer sair cedo. É meu direito para cá, meu direito para lá. Tá um inferno e vai piorar. Porque no centro dessa discussão não está se as pessoas são responsáveis ou não. Está o compromisso delas com instituições, que não existe. O compromisso delas com outras pessoas. Dentro de casa, olha como é que é. O pessoal está falando agora que existe uma tal de uma geração chamada geração Z. Eles nasceram de 2000 para cá. Aí sabe como é que é a geração Z? Primeiro só dá para ser geração Z quem é filho de rico. E pobre não tem geração X, Y. Pobre tem nada, meu filho. Pobre não tem nada. Essa geração tem 25 anos e vai procurar o primeiro emprego. 25 anos. E sabe qual é um fenômeno? Folha de São Paulo, li isso ontem, mano. O pai vai na entrevista de emprego com o filho. 25 anos de idade. Desconstruímos tudo. 25 anos, o pai vai na experiência. Os que têm mais de 50 e ouvem eu falar isso, falam, não é possível. Por quê? Porque a gente desconstruiu tudo. Crianças são criadas hoje em dia sem o menor tipo de envergadura moral, respeito. Não tem nada. Não tem respeito a pai, a mãe, não tem honra a pai, a mãe, não tem honra com os mais velhos. Vocês estão no meio de uma revolução da desconstrução. Agora, coloca isso para Deus. Quem virou Deus no meio dessa geração?
aquele que a gente olha com descaso. Porque Deus atrapalha. Qualquer pessoa que vai dizer não para mim, para você, vai te atrapalhar, cara. E se você falar que vai seguir o Deus da Bíblia, então, ele vai atrapalhar mais ainda. Porque esse Deus é o Deus que vai dizer, tá certo, tá errado, vai, não vai, é isso, não é. Esse Deus não dá, a gente não vai seguir ele. A gente vai fazer talvez alguns arremedos. Se a gente seguir, a gente segue ele com ressalvas. A gente inventa uma teologia para a gente. E para piorar, o problema é quando a gente só serve a esse Deus, na verdade, como se ele fosse um empregado da gente. Muitos de nós nos revoltamos com o Senhor, porque a gente se relaciona com Deus como se ele fosse um funcionário nosso. Como se tivesse alguma coisa em nós que fizesse com que o Senhor fosse obrigado a fazer as nossas vontades. Claro, crianças não sabem ouvir não no nosso tempo. Nem podem ouvir não. Virou educação de reforço positivo. Os caras dão nome para tudo. Criança não pode ouvir não. Adolescente não ouve não. Adulto é o tempo todo encorajado a buscar a felicidade dele. Ué, quando a gente chega para Deus e percebe que o Deus do cristianismo, o Deus que se manifestou em Jesus Cristo, não diz sim para você o tempo todo. Pelo contrário, em muitas ocasiões, ele diz não. E ele não quer que você se relacione com ele pelo que ele tem para dar ou não. Porque a nossa relação com o Senhor é por amor. Para onde mais poderíamos ir? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Percebe? A gente começa a olhar para o Senhor na nossa geração de cima para baixo. Aí, irresponsáveis começam a falar bem assim: determina que o milagre vai acontecer. O que está por trás disso? O que eu acabei de falar para vocês. O cara acha mesmo que ele tem algum poder para determinar o que vai e o que não vai acontecer. Quer ver? Profetiza o milagre que ele vai acontecer. Aí você já profetizou 18 anos e não acontece o milagre. Mas aí, esses enganadores da fé vão mais além. Porque eles falam assim, olha, não aconteceu é porque você não tem fé. Não, é porque ele está te enganando mesmo. É porque é mentira. Nós não fomos chamados para olhar o Senhor de cima para baixo. Nós somos chamados para olhar o Senhor de baixo para cima. Eu não digo o que Deus faz. Eu não mando no Senhor. Quem faz é Ele. Quem executa a história é Ele. Quem domina sobre o trono do universo é Ele. Os caminhos dele, em muitas ocasiões, não são nem compreensíveis a nós. Estava com minha turma de adolescente agora, dizendo para eles, e a gente lendo Romanos 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, comecem a olhar o Senhor de baixo para cima. De baixo para cima. A pergunta que eu quero fazer é: quem governa a sua vida? Quem governa seus desejos? Quem governa as suas finanças? Quem governa a sua ética? Quem governa a sua moral? Quem governa as suas decisões? Enquanto nós olhamos para o Senhor, nós aguardamos. Olhar para o Senhor é vigiar a ação dEle. Olhar para o Senhor é dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que posso esperar no Senhor. Agora, eu olho para Ele, sabendo que eu não sou Deus, meus desejos não são deuses, a minha vontade não é Deus,
eu sirvo o Senhor. Eu não decreto, eu não determino, eu não mando, eu sirvo. E essa é a segunda lição. Olhar a Deus de baixo para cima é entender que o Senhor, nas suas capacidades, em quem Ele é, vocês não estão falando de qualquer pessoa. Vocês foram chamados para se relacionar com o Rei da criação, com aquele que é o dono de tudo. E a gente pode se chegar até Ele. Agora, segunda, olha o verso 2. A gente vigia e a gente aguarda com um sentimento de servo. Olha como é que ele começa o verso 2. Primeiro eu me relaciono com o Senhor de baixo para cima, não de cima para baixo. Mas eu me relaciono com o Senhor com uma perspectiva de um servo. Mas por que um servo? Olha o verso 2, gente. O texto bíblico diz: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. E o que a gente faz? A gente espera que Ele tenha misericórdia de nós. Gente, olhar para o alto com a postura de servo. E aqui eu quero dizer 3 coisas para vocês. O que é postura de servo aqui? Se eu estou tirando do Eugene Peterson. O que é postura de servo aqui? Percebam que é essa visão que um hebreu tem, 500 anos antes de Cristo. Ele está olhando um servo, se dirige ao seu senhor, e ele aguarda a misericórdia do seu senhor. Um servo olha para sua senhora e aguarda a misericórdia da sua senhora. Agora, por que servo, pastor? No passado, escravos eram comprados. É curioso isso. Porque a Bíblia e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, por exemplo, ele coloca a gente como sendo servos de Cristo. E ele diz que nós somos comprados por Cristo. É a mesma ideia. Nós somos comprados por Cristo. E aqui vem a seguinte coisa. Se nessa ideia a cultura é escravagista, no nosso caso, ser servo de Cristo, segundo Paulo aos Gálatas, ser servo de Cristo significa ser o único povo livre nessa terra. Os escravos de Cristo são os únicos que são livres. Por isso Paulo diz, vocês foram chamados para a liberdade. Porque Cristo nos chamou para a liberdade. Um servo de Cristo, em primeiro lugar, é alguém absolutamente livre. Agora presta atenção nisso. Quando a Bíblia diz que você é livre, você não é livre para fazer o que você quiser. Você não é livre para ser o que você quiser na perspectiva do século 21. Você é livre para obedecer ao Senhor. Você é livre para amar a Deus. A Bíblia coloca escravos do pecado ou servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Dizer que olhamos para o Senhor e somos servos de Cristo significa que na perspectiva cristã, um servo de Jesus nasceu de novo. Um servo de Jesus tem a certeza que seus pecados foram perdoados, que a nova vida entrou no seu coração e que liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade não é ser o que eu quero da maneira que eu quero e o que importa são os meus sentimentos e os meus pensamentos. Na perspectiva de Cristo liberdade é porque você estava morto, mas você foi vivo, renasceu e agora você pode obedecer a Deus de maneira ativa. O Senhor fala com você e você responde. O amor do Senhor te constrange. Vigiar e aguardar como servo é saber que fomos livres. Segunda aplicação aqui. Vigiar e aguardar como servos é ter a espontaneidade de servir ao Senhor. Percebe que ele aguarda a misericórdia? Espontaneidade para servir ao Senhor. Meus irmãos,
Prestem atenção. Para que é que vocês usam os membros do corpo de vocês? Para servir ao Senhor ou para servir ao pecado? Para que é que vocês usam as faculdades que Deus te deu? As suas emoções, a sua razão, as suas volições, sua vontade. Vocês usam isso para espontaneamente servir e amar o Senhor? Ou vocês usam isso deliberadamente para pecar? Vocês usam isso para quê? Aguardar como servo, irmão, é espontaneamente, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, usar tudo que a gente é e tem como um culto agradável ao Senhor. Ponto. Aguardar como servo é espontaneamente servir ao Senhor com tudo que nós somos e temos. Enquanto olhamos, servimos. Terceiro, ter a perspectiva de servo. O amor de Cristo transbordou na gente. Vocês, no tempo da peregrinação de vocês, muitos andam perdidos, porque a vida é seca demais. É muito árida. Espiritualmente não consegue ter vida com Deus. A vida é um deserto. O coração é um deserto. E aí o que acontece? Não consegue ter a vida de servo extravasada do coração. Porque se servir a Deus é ser livre e é algo espontâneo, porque a gente ama ao Senhor, o amor do Senhor precisa transbordar para a gente. E isso vai de encontro a quem está em volta de nós. Entenda isso. Tenha uma perspectiva e postura de servo. Coloque tudo que você é a serviço do Senhor. E quando eu estou falando extravasar, Tiago e João falam da perspectiva de servos. Mas deixa eu pegar de João, apóstolo de Jesus, quando ele diz assim: se você não ama ao seu irmão, a quem você vê, como você vai dizer que você ama a Deus, que você não vê? Isso não faz sentido. Servos de Cristo fazem com que o amor de Deus esparrame em volta. Não se esqueçam disso. Terceira lição. Olhem para o Senhor, vida de servo, confia na misericórdia de Deus. Confia na misericórdia. A gente vigia e a gente aguarda. E qual é a nossa confiança? Final do verso 2 e verso 3. A gente confia na misericórdia de Deus. Uou! Mas o que significa isso, pastor Rômulo? Bom, anota aí. Eu separei alguns pontos. Observem que o texto diz a gente atentos, olha o verso 2, atentos à mão. O que essa mão é? Guia. Confiar na misericórdia de Deus como guia, do Senhor como guia. Quando o salmista confia na misericórdia, ele está confiando que o Senhor é quem vai guiar os seus passos. Ponto. Então, por favor, pare. Por quais caminhos você está andando, meu filho? O que eu estou querendo dizer? Como anda a sua vida? O Senhor tem guiado você, ou você resolveu por conta própria tomar conta do seu destino, achar que é você que vai fazer isso? Não. Confiar na misericórdia do Senhor significa, eu confio, entrego a minha vida a Ele e deixo que Ele guie os meus passos. Deixa o Senhor guiar o meu caminho. Confiar na misericórdia do Senhor significa, irmãos, que a gente pode descansar.
Está vendo onde você está nesse exato momento existencial da vida? Fique tranquilo. Você até pode ter entrado aí. Mas o que a Escritura está dizendo é: entrega seu caminho e deixa o Senhor guiar. Vocês vão ser o tempo todo instados e incitados a tomar decisões na vida de vocês. Deixar o Senhor guiar a gente significa, na hora que você for tomar decisões, decida em obediência ao Senhor. Isso é ser guiado por Deus. Decida obedecer o Senhor até o final. A hora que você estiver em dúvida, procure pessoas que são cheias do Espírito Santo para te ajudar a tomar decisões. Porque são essas pessoas que, cheias do Espírito Santo e temente a Deus, vão ajudar que o Senhor guie o seu caminho. Agora, não haja de maneira hipócrita e insana dizendo: Deus vai cuidar da nossa vida. Ok, Ele vai cuidar. Mas lembrem-se que o Senhor guiar a gente perpassa pelas nossas decisões diárias. Deus determinar as coisas não significa determinismo. Porque o que significa é que as nossas decisões estão contidas na soberania de Deus. Por isso, o Senhor guiar você significa que você precisa tomar decisões que vão agradar o Senhor diariamente. É essa necessidade que temos de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas vamos mais adiante. Dizer que o Senhor vai guiar a gente e falar que a gente depende da misericórdia dEle. Pessoal, por favor, o texto diz para a gente que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor supre as nossas vidas. Confiar nas misericórdias do Senhor é confiar no suprimento que Deus nos dá. Olha para mim. Você não vai ter o que você quer o tempo todo. Dá para você entender isso? Você não tem o que você quer o tempo todo. Não dá. Mas seguir a Jesus significa que eu tenho o necessário para qualquer momento. Eu não estou falando só das suas finanças, mas isso também. Emocionalmente, espiritualmente, de maneira relacional. O Senhor é o nosso supridor. A gente tem o que a gente precisa naquele momento. A gente tem o que a gente precisa naquela hora para continuar fiel. Entenda, em muitas ocasiões as provações e tentações vão ser profundas. A tal ponto de você, como no verso 4, dizer: Senhor, nós estamos cansados. E o cansaço, segundo C.S. Lewis dizia num livro chamado Os Quatro Amores, ele tem um problema muito sério. Porque o cansaço faz a gente ficar cego. O cansaço faz com que você desista. O cansaço faz com que você não olhe em volta. E aí você não vê a providência. O cansaço faz você desistir. E isso é um problema. E aí você não consegue ver o suprimento. Só que o Senhor sempre está ali. Ele não está mandando o que você quer. Ele sempre manda o que a gente precisa. A misericórdia de Deus vem sempre com aquilo que a gente precisa. E às vezes Deus é bondoso e permite que a gente tenha mais. Terceiro, proteção. Eu tenho dito isso para vocês o tempo todo. A misericórdia do Senhor é proteção dele sobre nossas vidas. Não se esqueçam disso. O Senhor é aquele que protege o seu povo, guarda o seu povo. Qual é o problema de vocês? E o meu, e da geração da desconstrução. A gente acha que a proteção de Deus significa que nada de ruim vai acontecer com a gente num triunfalismo bobo. Não é isso.
Eu vou falar o maior clichê da história da humanidade e do mundo gospel. Deus livra Daniel da onde, minha gente? Mas cristão evangélico do século 21 acha que porque o Daniel foi para a cova, ele está endemoniado. Ou está em pecado. Não! A proteção do Senhor não significa que a gente não vá para a cova. A proteção do Senhor não significa que a gente não vá para passar pelo vale da sombra da morte. Isso é humanidade, isso existe por causa do efeito do pecado na raça humana. Não era para ser assim, mas é. Então a gente vive crise sim, e muita crise. Agora, no meio da crise a gente vê a proteção. No meio da crise a gente vê a graça. No meio disso a gente vê o poder. Então, por favor, proteção, não perca isso. E eu vou terminar, e o segundo desafio quando eu terminar, é pedindo para que você ore para exatamente ver isso. Quarto, é correção. A misericórdia de Deus é para corrigir a gente. A geração do prazer não consegue ser corrigida. Você tem medo de corrigir seu filho porque você acha que você vai gerar trauma nele. Olha como é que a gente é. A psicologia entrou tanto dentro da gente que a gente nem fala não para menino mais, porque se falar, a gente acha que vai gerar trauma nele. E no final das contas, os filhos estão clamando por correção, porque eles precisam de limites. Assim é você e eu. Nós precisamos de limite. E a misericórdia de Deus, em tantas ocasiões, é corrigir a gente. O Senhor precisa nos corrigir. Se o Senhor não coloca a mão dele sobre nós, nos corrigindo e disciplinando, irmãos, aonde nossa natureza nos levaria? Onde você iria se o Senhor não tivesse chegado e falado assim, ô, calma aí, rapaz, para. Onde você estaria? É misericórdia de Deus corrigir a gente. E em muitas ocasiões, aonde nossos corações são corrigidos? Na disciplina, na dificuldade. É lá que a gente vai ser corrigido. É lá que, o Spurgeon dizia isso, é lá que a mão de Deus entra dentro, o Spurgeon dizia isso assim, a mão de Deus entra dentro do seu ego e aperta. Mas aperta até sufocar. Que é para você perder toda a certeza de esperança própria na sua capacidade que você tem. Spurgeon trabalhava isso. Para a hora que a mão de poder tirar o seu ego de uma maneira tão grandiosa, Deus diz assim, cansou? Chega de se debater? Então agora dá para olhar para o alto e confiar? Porque não é sobre você. Disciplina é misericórdia. A gente é amado, porque Deus em muitas ocasiões nos corrige. E louvado seja Deus porque a gente não faz o que a gente quer. Louvado seja Deus porque a gente não tem tudo o que a gente quer. O Senhor com a sua mão de poder tira o nosso ego, irmãos. Quinto, aí recompensa, né? Recompensa. Misericórdia de Deus é recompensa. Lembrem-se que o escritor aos Hebreus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós nos achegamos diante do Senhor, o texto de Hebreus diz que aqueles que se chegam perto do Senhor precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha que grandiosidade que é isso. De sorte que, irmãos, confiar na misericórdia de Deus, enquanto nós vigiamos e aguardamos, é entender que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor retribui o seu povo. Porque isso é promessa de Deus. Você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Sabe qual é o problema do século 21? Quando o Senhor fala que você é fiel no pouco, te coloca sobre o muito, você só pensa em dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Agora, honrado e abençoado é o homem que tem 1 bilhão na conta e está sozinho. Ou é alguém que está, talvez, até com uns apertos, mas tem 3, 4 filhos que são fiéis a Deus. Genros, noras que amam o Senhor. A prosperidade de Deus não é a prosperidade do século 21.
não é sobre destravar o código da mente para ter dinheiro e ser próspero. É sobre como amar o Senhor. É melhor você ser CEO, se não sei o que lá, de empresa A, B, C ou D, ou ter um marido crente, uma mulher crente, cheio do Espírito. É melhor você terminar 4, 8 doutorados, ou poder chegar dentro de casa e falar assim, minha casa é um lugar em que a glória de Deus habita. Isso é prosperidade para Deus. Ver seus netos cheios do Espírito Santo, gente crente, gente fiel, ter uma reunião de família em paz, em que os filhos estão como os filhos de Jó, todos reunidos em volta da mesa em paz dentro de casa. Isso é prosperidade para o Senhor. Prosperidade para o Senhor é acordar um domingo de manhã com a família toda, segurar, pegar a Bíblia, botar embaixo do braço ou baixar o aplicativo e poder vir para a igreja em paz. Isso é prosperidade para Deus. Chegar aqui e adorar Ele, voltar para o meio de semana e ter o Senhor na sua vida. Mesmo no meio das aflições, poder olhar e falar, louvado seja Deus por Jesus Cristo de Nazaré. Isso é prosperidade para Deus. E Deus recompensa os seus filhos. Deus recompensa a fidelidade do seu povo. Aguarde a misericórdia de Deus com fidelidade. Ele é galardoador dos que o buscam. Não canse de orar, não canse de buscar o Senhor, não canse de ser fiel. Sirva o Senhor com o que você tem, faz. Coloque sua vida, sua casa à disposição do Senhor e aguarde, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Última lição do texto, verso 4, final do 3 e verso 4. Ele trabalha a sinceridade nos lábios. Enquanto a gente vigia, a gente aguarda. Com sinceridade nos lábios. O bonito dos salmos é que eles não são politicamente corretos. Um salmo desse jamais seria escrito no século 21. Ele não é politicamente correto. Porque ele olha para Deus e o que ele diz? Estou cansado. Estou cansado. Nós crescemos numa cultura evangélica que diz que a gente não pode falar o que a gente pensa para Deus. Porque é pecado. A gente não pode falar o que a gente sente para o Senhor, porque é pecado. A gente cresceu numa cultura evangélica que diz respeito a Deus reclamar. O salmista está reclamando. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou cansado. Senhor, não dá mais. Simplesmente. Os inimigos estão em volta. Essa gente zomba da gente o tempo todo. Pessoal, vamos combinar? Passar por dificuldade é muito difícil. Agora, passar com dificuldade com alguém ainda enchendo a paciência, misericórdia. Piora 25 vezes o problema. Então, por favor, se você não ajude, fique quieto. Não. Eu não for ajudar, fica quieto. Sabe por quê? Às vezes o Arthur está vivendo um problemão, aí o cara, ao invés de ajudar, ele fala, aí, ó, lá em casa não é assim não. Irmão, isso não é para ajudar. Quietinho. Só ficar quieto do lado já ajuda muito. Por favor. Né? Não fala assim, ó, precisar, eu estou aqui do lado, tá? Se precisar de alguma coisa. Mas muita ajuda quem não atrapalha. Falar com sinceridade para o Senhor não é desrespeitá-lo. Não é. Olhar para Deus e dizer, Senhor, eu estou cansado. Eu não consigo ver. Já tem tanto tempo que a gente te busca. Senhor, tem tanto tempo que a gente ora. Tanto tempo que a gente é fiel. Isso não é pecado não, gente. Vocês não precisam ter medo do Senhor, não. Fiquem tranquilos. Respeito ao Senhor, porque a gente olha para Ele de baixo para cima, tá? Você não vai mandar Deus fazer nada, não. E ninguém está te incentivando a rebeldia nenhuma. O que o salmista está ensinando a gente é olhar para Deus e falar com sinceridade. Senhor, dói. Senhor, está vendo aqui? Eu não aguento mais.
Está vendo? Esse tipo de tentação está muito difícil de suportar. Senhor, está vendo esse tipo de prova? Está muito difícil de suportar. Eu não tenho mais força, Senhor. Para mim não dá mais. Está acima de mim. Eu estou a ponto de desistir. Eu estou a ponto de entregar os pontos. Não dá. A Bíblia está ensinando a mim e a você a conversar com Deus de maneira sincera. Não é vestir uma capa religiosa gospel. É conversar com o Senhor de uma maneira sincera. Senhor, eu estou com esse pecado no coração e não sai. Senhor, eu estou com esse tipo de desejo e não consigo lidar. Senhor, entrei com essa situação, não consigo sair. Senhor, dei abertura para o pecado e não consigo sair. Senhor, estou cego e não estou conseguindo sair. Senhor, estou com problema no trabalho, não consigo sair, não consigo resolver, não dá. É mais forte do que eu. E aqui, deixa eu fazer um adendo que não estava no script. Queria chamar o pessoal para vir aqui à frente, nós vamos terminar. E aí, gente, parem de se comparar com as pessoas. Isso foi um insight que me veio. Parem de se comparar com as pessoas. O Felipe tem uma jornada única que eu não tenho. Talvez uma fraqueza do Felipe não é uma fraqueza minha. Talvez uma situação que o Felipe viva e eu ache assim, nossa, que bobeira. Para ele não é, para mim é. Na nossa jornada espiritual, a gente não pode ficar se comparando com as pessoas. Esqueçam isso. Não se compare com ninguém. Você tem uma jornada única. Então não menospreze ninguém, nem superestime ninguém. Eu, Rômulo, que sou pastor de vocês, tenho as minhas jornadas internas. E as coisas que eu tenho que viver. Eu não sou melhor ou pior do que vocês. E eu estou dizendo isso porque vigie e aguarde sendo sincero com o Senhor. Não tenha medo do Senhor. Cristo já foi castigado na cruz em nosso lugar, para a gente poder chegar ao Senhor chamando Ele de Pai. Pai. Com seu Pai, você precisa ser sincero. Dizer das alegrias e dizer dos sofrimentos. Senhor, até quando? O que você quer com isso? Às vezes a gente não consegue entender o caminho. Então, como não consegue entender o caminho, Senhor, não enxergo, eu não estou vendo. Para concluir, duas coisas. Primeiro, onde é que os seus olhos estão fixados? Por olhos aqui, sua esperança está onde? Sua obediência está onde? Sua identificação está onde? Nós somos chamados a olhar para aquele que está além de nós. Coloca um binóculo para enxergar o trono do Senhor. Olhe para o Senhor. Se você fixou sua esperança em qualquer lugar que não o Senhor, tempo de você voltar. Segundo, redobrar as nossas confianças e a nossa confiança nas misericórdias do Senhor. O Deus que supre, cuida, ouve com sinceridade. Redobre as suas confianças na misericórdia do Senhor.